pacientes, hoje à tarde. Lá em Ouro Preto a gente fica longe, né? Daí não consegue saber como que vocês estão lá. Tá tudo bem, professora. Tá tendo. Acho que tá tendo uns 4 atendimentos por dia, assim. Uhum. O Clodoaldo ainda acho que tem um pouco menos, mas o outro, o Rodrigo, ele tá atendendo de meia em meia hora. Mas tá Ah, tranquilo. tá. Então não tem aquele fluxo grande de pacientes chegando, né? Não, não, porque eles estão fazendo de tudo para não dar aglomeração, né? Tá sendo bem cuidadoso nessa parte aqui. Aqui também eles vão começar a fazer isso aí, porque saiu esse decreto hoje, né? Dia 1º. Mas no mais tá tranquilo, tá de boa, né? Sim, tá de boa. Então a gente vai terminar com vocês bem rapidinho, só vou compartilhar para vocês verem junto comigo, que estudo de caso é tranquilo da gente fazer, né? A última parte que a gente deixou de falar, então vocês podem aí falar em qualquer tempo, em qualquer hora. A gente estava falando sobre as fibras musculares das pessoas negras, né? Que elas são mais fortes e mais resistentes. Eles têm maiores quantidades de fibras brancas, que são as fibras do tipo que aguentam resistência. Não é à toa que os negros, eles são maratonistas, em sua grande maioria. Eles conseguem percorrer grandes quantidades de quilometragem, né? E por isso eles têm uma resistência maior, tanto física quanto no coração. Porém, a gente tem que lembrar que o coração, ele é um músculo e ele se fortalece com o exercício físico também. E a partir desse princípio, os negros, eles têm maiores probabilidades de terem infarto agudo do miocárdio e doenças cardiovasculares, assim como AVC também, AVC não, AVE, em relação às pessoas brancas. Justamente porque a anatomia da musculatura dele é uma anatomia diferente, né? A anatomia microscópica, falando de fibras musculares, falando das fibras brancas e das fibras vermelhas, né? As fibras vermelhas são aquelas que são mais oxidativas, as fibras brancas são aquelas que são resistentes. Então, os brancos têm menos chance de ter uma doença cardiovascular se comparados às pessoas negras. Tudo está na anatomia. Então, assim, é muito difícil mesmo você encontrar no seu convívio social uma pessoa negra muito velha. Você encontra pessoas brancas mais velhas que eu digo é acima de 85, 90 anos. E o negro, por ter esta fisiologia e esta anatomia, eles são pessoas usadas para o processo, foram usados para o processo de escravidão, porque eles são mais resistentes ao trabalho. Né? As melhores empregadas que a gente já teve na casa da minha mãe eram as negras, porque elas aguentavam muito mais, tinham muito mais força muscular, né, do que as pessoas brancas. E por isso a gente tem esses dados epidemiológicos que mostram para nós que os negros, eles vão ter mais probabilidade de chance, né, de ter um AVE do que uma pessoa branca, por causa dessa fisiologia dele, certo? Aí a gente tem a questão número 5 lá, que diz assim, ó, a dor no ombro é extremamente comum após o AVE, tá? Escrito AVC ali. Ocorrendo de 70% a 84% das pessoas que têm AVE, quando baseados na sua avaliação, na minha avaliação. Quando a gente pensa na biomecânica de um paciente sequelado de AVE, explique a posição, o movimento e o porquê que essa pessoa tem algia no ombro. Então, eu vou interromper aqui para olhar para vocês, se vocês quiserem abrir aí para a gente se enxergar.
para a apresentação, a gente tem que lembrar do posicionamento que um paciente de AVE tem e como fica o ombro desse paciente de AVE. E a partir desse momento, você consegue entender biomecanicamente por que ocorre dor. Então, o paciente de AVE, ele chega para você com flexão de cotovelo, com flexão de punho, com flexão de dedos, e o braço, vou baixar um pouquinho só para você ver, o braço, ele fica agarradinho assim, né, no corpo, não é isso? Ele fica bem próximo do corpo, e ele chega assim. E ao chegar no ambulatório para você atender, quando você pede para fazer a extensão do cotovelo, a gente não consegue. Quando pede para fazer a extensão do ombro, a gente não consegue movimentar esse ombro. Então, a justificativa para ter dor no ombro de um paciente de AVE é por causa da imobilidade, tá? Porque é um ombro que fica congelado. Você não consegue fazer os movimentos porque ele está enrijecido pela hipertonia causada do acidente vascular encefálico. Então, isso justifica a dor, porque, assim, todas as articulações do corpo humano, elas precisam ter uma mobilidade e ter a amplitude de movimento que são dadas a ela. Então, você pode perceber, se você ficar muito tempo parado, sentado, quando você levanta, os pés doem, o joelho dói, né? Quando a gente fica muito tempo estagnado. Então, imagine uma pessoa com AVE, que ela fica o tempo todo nessa posição, com flexão de cotovelo, com flexão de punhos, com flexão de dedos, né? A mão do AVCzado é essa mão aqui, ó, tá? E quando você vai tratar ele, o que é que você vai ter que fazer para tratar um paciente AVCzado? Você tem que diminuir padrões, né? Ele tem um padrão de hipertrofia por causa do AVC. Então, se ele chegar com essa posição da mão, vou colocar aqui, fica mais fácil para ver, a gente vai tentar fazer o alongamento de forma passiva para que você consiga diminuir o padrão neurológico que ele está, né? Até as mãos, os dedos, as interfalangianas distais, a gente vai tentar diminuir esse padrão. Automaticamente, no próximo atendimento, se demorar muito tempo, ele volta de novo com o mesmo padrão. Aí, novamente, a gente vai fazer o quê? A diminuição, né, desse padrão neurológico, fazendo o alongamento e colocando no processo de extensão de novo. A mesma coisa a gente faz com o cotovelo. Ah, é muito rígido. Ó, você não pode pegar uma mão com padrão motor desse, né, e fazer isso aqui, ó, que você acaba quebrando a articulação. Então, a gente faz o quê? Leves movimentos para que ele possa ir quebrando o padrão levemente, né? O trabalho neurológico, ele é sequencial e progressivo, até você conseguir ter o movimento que você precisa. Vou conseguir ter? Olha só, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Porque, assim, em alguns pacientes a gente consegue tirar essa estagnação de padrão flexor que tem. Porém, ele tem que fazer sempre fisioterapia. Ele não pode parar, porque pode retornar tudo para trás, como se voltasse a fita para trás e você tivesse que fazer a movimentação tudo de novo. Então, esse ombro, ó, imagine, aqui já é bem rígido para você movimentar as interfalangianas, né? Fazendo os movimentos de quebra de padrão. Imagine você movimentar o ombro. É bem difícil mesmo um paciente AVCzado. Então, por causa da imobilidade, esse paciente acaba tendo um processo álgico muito alto por causa da falta do movimento da articulação. A gente tem que lembrar, a função da minha articulação é movimentação. Ela tem que se movimentar, né? Nós somos feitos para nos movimentarmos. E quando fica parado, essa articulação, ela começa a perder o líquido sinovial, ele começa a se transformar, ficar arenoso, mais grosso, e ele precisa ter essa movimentação adequada. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Se vocês tiverem qualquer dúvida dessa parte, pode falar. Essa parte ou quiser acrescentar, para acrescentar, né?
Foi basicamente isso que eu coloquei mesmo. Pô, colocou isso aqui, né? Ele ficou parado, ele vai doer, só... Por causa do padrão que ele fica em constante contração, né? Aí é essa dor. Ele tem essa dor. O que, que a gente pode fazer para tirar essa dor no caso do paciente com AVE? O que, que você usaria? Pode falar, não tem problema errar. Não tem problema, e também não tem problema acertar também, não. O que, que você usaria para... Ele chegou com muita dor no ombro. Antes de você começar a mobilizar o teu paciente, você vai colocar o quê? Eu poderia começar com os aparelhos, né? Tem Qual? o infra também, acho que poderia fazer um aquecimento local para facilitar o movimento. Ultrassom também é bom, anti-inflamatório, ajuda também para fazer esse aquecimento local e para começar o movimento. Uhum. Como eu vou fazer um movimento porque eu quero mexer com a musculatura dele, que está ali, né, no padrão de flexão, eu prefiro usar algo quente, igual você falou, eu prefiro usar o calor, porque o aquecimento, ele vai liberar para mim, ele vai hipervascularizar e ele vai me ajudar no processo de mobilidade. Então, eu usaria ali uns 10, 15 minutos de infravermelho nesse paciente, para depois eu começar a mobilizar. Eu acho que o TENS, para o paciente AVCzado, eu não uso muito. Na verdade, nunca usei, porque o TENS eu penso mais em ortopedia, esse tipo de paciente, né? Existem aí. E é também uma questão de gosto para mim, porque o TENS, ele tem a analgesia para os pacientes, né? Ele dá analgesia, mas ele cria um vício nos pacientes, que a sensação que eu tenho é que ele só vai para a fisioterapia para fazer o TENS. Então, eu gosto dos outros tipos de aparelho, ultrassom, o infravermelho, sabe? O micro-ondas, ondas curtas, mais o TENS eu usaria lá para uma dor lombar, né? E assim por diante. Mas é questão de gosto, isso é gosto, entendeu? Vai também do tempo que tem para o atendimento, né? Porque o TENS vai perder lá 15, 20 minutos. Aí, dependendo se você tem meia hora de atendimento, aí você já perdeu 20 só com essa analgesia, que pode estar fazendo outra coisa que vai gerar também, né? A mobilidade, o infravermelho. Vai gerar analgesia depois que romper essa contratura. Eu concordo plenamente com você. Eu sempre falo, né, até converso com o professor Clodoaldo muito sobre isso. A minha academia, quando eu falo a minha academia, a minha formação lá 16 anos atrás, a gente era muito da cinesioterapia, da mobilização, do alongamento, do fortalecimento, porque entendia que o corpo, ele é isso, né? Ele precisa disso, igual você falou, posso colocar outras coisas que esse paciente se reabilita mais rápido. Então, quando a gente usa o TENS, eu uso quando esse paciente está com uma dor aguda, impossível, que nem a minha mobilização, nem minha RTM, minhas práticas manuais, vai tirar essa dor do paciente. Isso é muito importante, né? Eu não vejo com bons olhos, nem eu, nem os professores, por exemplo, os fisioterapeutas que só atendem com aparelho. Porque você vai lá, joga o aparelho, né? O paciente fica lá, igual você falou, 20, 30 minutos no aparelho, aí ele sai e você faz o quê? Qual a mobilidade que você proporcionou ao seu paciente? Porque ele tem que voltar a ser móvel, ele tem que funcionar, né? As articulações, a musculatura, tudo tem que funcionar. Então, nesse paciente no ombro, eu colocaria o infravermelho para esquentar mesmo, para hipervascularizar ali, né? Para formar ali um processo de aquecimento das fibras musculares, e o aquecimento gera o relaxamento para que eu possa fazer a mobilização mais ativa, né, para esse paciente começar a movimentar mesmo, né? Eu prefiro esse tipo de postura para esse paciente com dor no ombro. Todos os pacientes que eu já atendi na vida de AVE, foram muitos, consigo quantificar, eu sempre usei o infravermelho, sempre deu muito certo. Sempre deu muito certo, sempre o atendimento foi muito evolutivo, tá?
Aí a gente tem o próximo, a próxima questão. Tá aparecendo para vocês aí? Tá tranquilo? Aparecendo na tela? Pessoal, só dá um sim, que eu não tô vendo mais nada escrito, nada, né? Só fala aí Tá no microfone. Tá, então vamos lá. Olha que interessante. Esse paciente tem 70 anos, então ele não é nem um jovenzinho, né? Ele já está 10 anos a mais do que diz a Organização Mundial de Saúde para pessoas idosas. Então, pessoas idosas são 60 anos, então ele tem 10 anos. Ele sofreu um acidente vascular em janeiro de 2009. Ficou internado no hospital por algumas semanas, teve acompanhamento do fisioterapeuta, já percebendo as sequelas que tinham ficado do AVC. Outro relato do paciente é que na família tem histórico familiar de AVC entre os pais e irmãos. E que antes de acontecer o AVC, a única doença que ele tinha era a hipertensão, ou seja, a única que podia causar, né? Se a gente for pensar assim, a única doença que ele tinha é a pior, né? Que poderia causar o AVE, certo? O AVC. Então, o problema já está aqui, ó, na hipertensão arterial. Pressão arterial elevada persistente superior a 140/90. Qual que é o padrão normal pelo consenso nacional de cardiologia, de pressão arterial? Alguém diz para mim? 12/8? Isso, 120/80, tá? 120/80 é o padrão normal de pressão. Ele tinha acima de 140/90. Então, eu acho que ele deve ter medido 150/10, 160/10, sabe aquelas pressões assim muito altas de idosos? Aí esse paciente chegou para você tem 45 minutos para atender este paciente com sequela de AVC. Quais seriam os seus objetivos e as suas condutas de tratamento? Lembrando que esse paciente, você tem 45 minutos, é o primeiro dia dele. Nesse dia, quais seriam os seus objetivos? E ele ainda fala assim, ó, esse paciente será atendido na clínica de fisioterapia, chegou andando com todas as sequelas inerentes ao AVE. Se eu pudesse gravar o vídeo, a gente consegue até imitar como um paciente de AVE anda, né? Ele arrasta, vamos supor que foi do pé do lado direito, né? Ele arrasta o pé direito, ele chega com a mãozinha, igual a gente mostrou, né, que a gente estava falando, ele vai chegar com a mãozinha assim, ó, né, para ser atendido. Alguns têm até essa elevação de ombro para atendimento, e aquela perna arrastando. Por que que ele arrasta? É a marcha ceifante, se eu não me engano, porque ele não consegue, devido ao padrão extensor de joelho e flexor de pé. Então, esse paciente, qual que é o principal problema dele? Ele tem hipertensão arterial. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas são hereditárias. Então, elas passam de pais para filhos. E no estudo de caso, ele fala assim, ó, tinha problema de AVE entre os pais e os irmãos. Entendeu? Então, ele passou o problema. Esse problema foi passado de geração em geração. Então, pensa aí comigo e raciocina. Meu pai tem hipertensão, minha mãe tem hipertensão. Qual a probabilidade de eu ter? 100%. Aí já está explicado para você. Mas eu posso me cuidar para que eu não tenha. Então, quando eu vou fazer a avaliação desse paciente, a primeira coisa que a gente pergunta lá na anamnese é: fuma? Se fuma, fuma quanto por dia? Tá? É muito importante. É tabagista, fuma quantos por dia? Porque assim, fumar 2 maços de cigarro, gente, é 40 cigarros por dia, 2 maços, né? São 20 cigarros, isso é muita coisa. Isso entope qualquer veia, qualquer artéria. É etilista? Bebe. Lá no sul, as pessoas bebem muita cachaça. Não sei aqui em Rondônia, mas lá é muita cachaça. Então, o índice de AVE é muito alto, porque eles bebem cachaça para esquentar o corpo, por causa do frio, né?
Então, aqui eu não sei se eles bebem isso, mas cerveja é muito calórico também. É bom perguntar. Isso é importante na tua ficha de AVE. Outra coisa importante, tem diabetes? Já foi diagnosticado diabetes? E anota. É insulino dependente ou não? Toma insulina todos os dias ou não? Né? O insulino dependente é diabetes do tipo 1. O tipo 2, não toma todos os dias. É importante você saber isso. Por quê? Porque isso aqui são comorbidades do AVE. Então, a pessoa pode ter hipertensão arterial, mas automaticamente ela pode cuidar dessa hipertensão e viver anos sem ter nenhum problema. E a pessoa pode ter hipertensão arterial, ter um AVE e esse AVE não deixar sequelas, ele ser um AVE mínimo, né? Eu já tratei uma senhora que ela teve um AVE, o primeiro que ela teve de todos, ela ficou cega de um olho. Foi a única sequela que deu nela, a única. Ela perdeu a motricidade do olho e também o nervo óptico que faz a visão, certo? Então, a gente tem que pensar nessas comorbidades e sempre ir perguntando para o nosso paciente. Faz exercício físico? Caminha? Né? Para o paciente que chegou para a gente já ver. Por quê? Vai mudar o que no meu tratamento se eu perguntar isso? Vai mudar que se esse paciente só faz fisioterapia, hoje ele já não consegue fazer mais AVE, você vai tratar os padrões motores dele, mas é bem possível que ele tenha outro AVE bem próximo. Certo? É bem possível. Se ele for sedentário, então não faz nenhum tipo de exercício, e ele já foi fumante, e ele toma de vez em quando uma cervejinha, ó, são 3 comorbidades que podem levar teu paciente a ter um AVE bem próximo desse. Tá? Todos os fatos conhecidos, os AVEs, eles não espaçam mais do que 1 ou 2 anos, quando tem esses fatores. Então, a gente vai tratar esse padrão flexor do paciente, a gente vai tratar o padrão extensor do joelho desse paciente, do pé desse paciente, a gente vai tratar o quadro álgico. Então, ali não diz se ele chegou com algia ou não, mas se ele chegou com algia, a primeira coisa que eu vou fazer, tirar a dor. Esse é o primeiro tratamento de todos, porque você não consegue tratar o paciente se ele tiver com dor. E depois você vai fazer as mobilizações. Eu faria para o paciente ainda, o que a gente pode fazer para a região pélvica? Eu ia dar a resposta aqui. Para a região pélvica desse paciente, o que você faz? Bora, gente. Para o quadril dele, né? Região do quadril. O que você vai fazer para melhorar a parte motora dele? Exercícios de sentar, levantar, por exemplo, usando uma bola? Pode fazer. Sentar e levantar, dando auxílio, apoio, tá? Porque às vezes ele não consegue levantar. Mas a gente lembra, assim, ó, quais são os padrões, como que é uma marcha de um ser humano? O que ela precisa ter para essa marcha ser uma marcha funcional? A principal coisa que a gente tem que ter. Lembra lá de trás, ó. A marcha, para que ela seja uma marcha funcional, você precisa de ter dissociação de cinturas. Lembra disso? Quando eu caminho, quando eu ando, a minha cintura escapular se movimenta e a minha cintura pélvica também. Ninguém caminha duro sem mexer a parte de cima. Então, esse paciente, para que ele possa caminhar funcionalmente, eu tenho que fazer dissociação de cintura, tanto escapular quanto a pélvica. Senão, ele vai caminhar igual um robô, sem fazer o movimento, né? Ele caminha igual um robozinho. Daí você vai fazer o quê? Você pega esse paciente e faz exercício com ele de ponte, para que ele levante o quadril para cima, tenha força para levantar esse quadril. Você pode colocar as 2 pernas em cima de uma bola, ele deitado, as 2 pernas em cima de uma bola, e você faz o movimento de dissociação pélvica com ele, para que ele tenha esse rebolar na hora que caminha. Tem que ter, todo mundo tem, né? A pelve, ela faz isso aqui, ó, na hora que caminha. Ela sobe e desce, né? Você pode pegar
os 2 joelhos fletidos do paciente e fazer esse movimento para dissociar essa pelve, ó. Igual uma música mesmo. Tam, 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 dissociando com ele, tá? Você faz dissociação escapular também. A escapular é um pouco mais difícil, porque ela é uma manobra, né, que a gente faz para liberar a escápula e fazer a dissociação. Você pode colocar o paciente em decúbito lateral, apoiar a escápula, e você movimenta essa escápula fazendo uma dissociação. Aí eu posso dar um bastão para o meu paciente, ó, e gira, 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 e fica ali olhando o teu paciente fazer. Aí depois disso, que eu dissociei todinho ele tá todo liberado, a articulação dele tá liberada geral. Aí agora eu vou treinar a marcha com ele, certo? E é um paciente que você tem que falar, você tem que mostrar para ele ver, e ele tem que ouvir você falando a marcha. Entendeu? Então a gente tem que lembrar os passos da marcha para treinar o paciente. Não é só falar assim, vamos caminhar. Caminha. Não. A cinesioterapia, ela é mágica, porque ela pede para você esses sentidos para fazer o paciente funcionar. Então, você fala assim, ó, seu João, golpe de calcanhar. Vou ensinar o senhor, olha pro meu pé aqui, seu João. Pá, bate no chão. Agora põe o pé todinho, tira o pé todinho. Põe o pé todinho, tira... Você vai falando para ele. Golpe, pá, calcanhar, bateu, pé, pá. Ponta dos dedos, pá. Outro pé, pá. Você vai, é que nem dança. Por que você tem que ensinar ele que nem dança? Dando esses passos. Porque o teu paciente, ele desaprendeu. Devido à lesão cardiovascular que ele teve na parte encefálica, ele desaprendeu. Entendeu? É até bonitinho da gente fazer, porque você vê ele reaprendendo aquele passo. O paciente não colocou o pé no chão direito. O que você vai fazer? Agacha do lado, auxilia, pega no pé do paciente, ó. Vamos colocar aqui o calcanhar primeiro, pé, ponta dos dedos. Calcanhar, pé, ponta dos dedos. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e... O paciente pega isso, você falando aqui, ó, e quando ele tá caminhando, ele lembra de você dando o ritmo da marcha. Tá? Mas isso a gente faz tudo depois que eu dissociei. Né? Depois que eu dissociei. Então, eu queria que vocês pensem... Tá tudo bem para vocês? Só eu que tô falando? Tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá dando de aprender? Ótimo. Ó, o paciente, ele grava tudo que você fala. Todas as instruções que você der para ele vai levar para casa. Então, se você der a instrução bem dada para ele vai, quando ele está em casa, ele lembra de você. Né? Aí você fala para ele assim, seu João, olha só, quando você estiver em casa, você vai fazer o seguinte, vai assistir televisão, você vai pegar um livro, vai sentar e você vai tentar abrir sua mão e vai colocar sua mão em cima desse livro, ó, a mão que está em flexão. Tudo bem? Por quê, gente? Porque em casa ele vai estar quebrando o padrão para você, se você der essa instrução, entendeu? Ele já vai ajudar você quando ele chegar na fisioterapia. Né? Toda vez que você estiver sentadinho lá assistindo televisão, em vez de ele ficar assim, ó, põe um livro lá embaixo, tenta abrir, ó, e fica assistindo televisão. É como se fosse uma tala. Beleza? Fica a dica. Tem alguma dúvida aí? Lembra da marcha, vamos estudar padrão de marcha. Né? Vamos alongar o meu paciente. Ai, se eu pudesse fazer, gente, próxima aula eu vou vir de roupa de legging. E aqui só tem menina que eu sou meio gordinha. Aí eu vou gravar para vocês alguns alongamentos para a gente fazer, tá bom? Aí a gente grava os alongamentos, vocês vão treinando. Tem alguma dúvida?
Pode perguntar. Ó, nunca se esqueçam de perguntar na avaliação do seu paciente qual é a profissão dele. Porque pela profissão você consegue, ó, entendi por que tem essa lesão. Já saquei. Essa lesão aconteceu por isso, por isso, por isso, por isso. Esse paciente, ele é muito estressado, ele teve aumento de hipertensão arterial e com o aumento da hipertensão ele teve AVE. Entendeu? E daí a gente já consegue tratar ele. Então, pega lá. Infravermelho, para que eu possa relaxar a fibra. Aí eu pego e começo a quebrar os padrões flexores. Depois eu faço uma dissociação escapular. Movimento, o paciente dissocia. Dissocia os dois lados, porque ninguém caminha com uma escápula só, né? Dissocia os dois lados. Vamos para o quadril. Vamos para o quadril. Né? Você pode movimentar esse paciente em pé para dissociação pélvica, tá? Quando o paciente está caminhando, você pode segurar no quadril dele, ó, e fazer. Você pega bem ali na crista ilíaca e, ó, movimento. Vou mostrar aqui, mas eu tô com um vestido horrível. Ó, lá embaixo. Você pega bem aqui no paciente, ó, e quando ele tá caminhando, você ajuda o teu paciente a caminhar. Nossa, gente, não conta para ninguém que vocês me viram assim. Você segura no quadril e, ó, entendeu? Isso é dissociação pélvica. Isso ajuda o teu paciente. Se ele sentar numa bola, igual a Ruth falou, né? Senta e sobe, ele pode sentar na bola. Olha que legal, exercício de equilíbrio. A Marivane deu risada, mas não vai contar para ninguém, né? Tá, aqui é só nós mesmo, não tá nada. Ele senta numa bola, tá? Aquelas bolonas Bobat, aquelas maiores, de 80 e 90 centímetros. Aí você joga, ele joga o corpo e você tá lá atrás, segurando no quadril dele. Aí você vai jogando ele, que ele tem medo, ele não vai. E você tá lá, dando o apoio para ele. Depois que você fez isso, ó, lá atrás, ajudando ele para ele não cair, eu falo ainda, deixa uns colchonetes próximos, né? Que vai que o paciente cai, o colchonete tá ali já para... Aí você pega um bastão e esse paciente sentado na bola, certo? Quando ele segura o bastão, quanto mais perto aqui, é mais fácil, né? Concorda comigo? Bastão, você segura mais perto aqui, é mais tranquilo. Passa a mão dele lá. E agora você fica lá atrás, em pé. E esse paciente vai ter que levantar e abaixar esse bastão. Tá? Levanta e abaixa. Quantas vezes? Faz aí 3 vezes de 10. Chegou no 10? Ah, mas ele não levanta muito. Ele levanta só até aqui, ó. Né? Você já quebrou o padrão. Levanta só até aqui, ó. Beleza. Aí, 3 vezes de 10, no 10 respira, começa de novo, no 10 respira, começa de novo. Só que tá muito fácil pro paciente, começa a ficar muito fácil, porque ele vai aprendendo. Vai fazer o quê? Vai fazer o seguinte, segura o bastão, seu João, eu tô aqui atrás, não se preocupa, tá? Continua. Levanta e sobe, levanta e desce, levanta e desce. Você vai pegar no quadril de novo, na crista ilíaca ali, e vai fazer assim, ó. E ele vai levantar, esse é exercício de equilíbrio, tá? Porque ele vai estar fazendo o quê? A movimentação com bastão, né? E você tá fazendo ele desequilibrar com a bola. Então, o corpo dele tá tendo que ter reflexos para não cair, certo? Por que o idoso cai? Qual é o principal motivo de uma pessoa idosa cair? Ela não tem força em membros inferiores. Ela perde a força, porque a gente perde cerca de 60% da massa muscular quando a gente entra nos 60 anos. Por isso que é muito importante todo mundo fazer musculação, para manter a musculatura. Outra coisa, ele perde a atenção dos sentidos. Então, ele vai perdendo a acuidade do ouvido, né? A acuidade visual, e ele não consegue ouvir o que passa mais e não consegue ver na mesma intensidade. Então, o idoso cai por qualquer coisa. O que você vai trabalhar com o idoso com o AVE? Ele cai mais ainda, porque ele arrasta o pé, né? Você vai ter que trabalhar a mobilidade dessa perna. Sabe essa perna que tá com problema? Então, nós vamos trabalhar o quê? Escada de canto. Vamos subir. Tum, tum. Levanta o pé. Levanta o pé.
Levanta o pé. Desceu, 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 desceu. Bora, seu João, aqui, ó. Quando ele escuta você falando levanta o pé, ele ouve que ele tem que levantar o pé. Entende como é que é? É bem engraçado essa parte de atender idoso, mas idoso é assim, você tem que falar. É no falar que ele pega você o exercício. Acho que eu dei um tratamento aí quase para 6 meses. 6 meses o paciente está tratado, porque você vai ir tratando aos poucos. Esse de equilíbrio, gente, é quando o paciente está bem com um padrão bem já tranquilo, entendeu? O padrão de flexor dele está tranquilo, ele está dissociado, ele está lá na frente dos seus tratamentos. Parece, quando você começa a tratar um paciente de EVS, você acha que não vai acabar em nada, né? E depois de um tempo, esse paciente vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, e daí chega nesse ponto de numa escada, essa escada de canto, né? Que é a escada que a gente sobe, desce, e você falando. E treino de marcha, golpe de calcanhar, pé inteiro, ponta dos dedos, golpe de calcanhar, pé inteiro, ponta dos dedos. E você visualizando se ele dobra o joelho ou não dobra o joelho, dobra o joelho ou não dobra o joelho para sair. E auxiliando, porque só o teu toque, assim, ó, você faz o toque, que a gente chama de taping, só o toque que você der no paciente, ele já vai lembrar que ele tem que dobrar aquele joelho, que ele tem que estender aquele joelho, ou o tornozelo, enfim. Até cansei. E aí, meninas, tranquilo? Acho que a gente tratou bem esse paciente aí. Tá de boa o tratamento, né? Fechado. Aí eu vou fazer assim, ó. Nós estamos, é o pessoal de Ouro Preto e tal, um pouquinho atrasadinho no estudo de caso. Então eu tinha que mandar, né? Um estudo de caso para vocês, eu vou mandar amanhã. E eu queria conversar com vocês na segunda, se tivesse como, né? Que daí eu já dou as dicas para vocês. Eu vou mandar aí, provavelmente, o paciente com gonoartrose. Uma artrosezinha de joelho, nervosa, né? Daquelas assim, zero bala para atender. Tá bom? Então eu mando amanhã, já vai estar no sistema. Esse horário é bom, eu gosto também. Amanhã já vai estar no sistema para vocês, lá à noite já. Aí vocês vão dar uma olhadinha e a gente vai conversando quais seriam as atitudes que nós iríamos tomar e tá. E eu vou pegar o gancho das meninas que apresentaram o TCC sobre hanseníase e vou montar o estudo de caso de hanseníase para a gente tratar também. Tá bom? Aí a gente fica 10. Então é isso, meus amores. Espero que vocês estejam bem no estágio. Tivemos uma colega de vocês que não passou muito bem hoje no estágio, né? E por causa dos estresses psicológicos e tal. E eu acredito que se vocês tiverem alguma coisa, vocês me avisem que a gente vai encaminhar, tá bom? E no mais é isso. Se vocês tiverem dúvidas, lá no grupo é pra gente conversar, gatas. Pra gente conversar, tirar dúvida, que ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo tá para aprender aqui. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Tá bom? Fique com Deus. Bons estágios. E até segunda-feira. Não conta para ninguém que eu subi aqui, hein? Não conta.